Amigos, bom dia! Como vocês estão? Faz tempo que eu não gravo nada, muito porque desde que o mestrado realmente começou, a rotina ficou muito puxada e eu não tô conseguindo encontrar tempo pra fazer qualquer coisa que não seja comer e dormir depois que eu chego do laboratório. Mas enfim, isso está em processo de ser resolvido, tenho fé. E esses dias eu vi um vídeo da Bruna Marchioli, que é uma criadora do TikTok, do YouTube, do Instagram, comentando que ela grava o podcast dela, O Tempo de Morangos, deitada na cama dela, como se ela estivesse batendo um papo com as amigas. E eu achei o conceito muito genial. Porque isso me passa uma coisa ali meio orgânica, sabe? E eu gosto muito de conteúdos um pouco mais orgânicos. Eu não gosto muito dessa superprodução que a gente tem em basicamente tudo no YouTube, no TikTok, no Instagram hoje em dia. Eu gostei desse conceito. E eu me identifiquei. E eu pensei, eu não tenho forças pra me arrumar e pra gravar bonitinho depois do laboratório. Mas acho que eu consigo ligar o gravador quando eu tô deitada na cama antes de dormir. E é o que eu resolvi fazer. Eu sou a Paula, sou biotecnologista, e se você não me conhece como geneticamente ponto modificada, eu acho que tá na hora de você começar a me seguir no TikTok. Uma coisa que eu percebo é que tem muitas similaridades entre eu e as pessoas que me seguem. O que faz sentido porque a gente vai seguir pessoas com quem a gente se identifica, né? Só que tem algumas coisas que não são relacionadas à academia ou às coisas que eu falo no meu perfil e que eu vejo que também são gostos em comum. E isso me deixa, assim, muito embasbacada sempre. Eu acho muito curioso como, assim, realmente tem uma experiência individual, né? E eu vejo isso muito pelas coisas que vocês republicam. E às vezes, quando eu vou olhar os comentários de algum vídeo que eu gostei, eu vejo que um de vocês comentou e eu meio que memorizo o nome de usuário e a foto de perfil de boa parte das pessoas que interagem comigo no TikTok. Então, quando eu abro os republicados ou quando eu abro os comentários, eu vejo que vocês estão lá e eu não acredito que essa pessoa também gosta disso. E é por isso que eu acho que talvez alguns de vocês se identifiquem com a relação que eu tenho com a leitura. Porque a leitura sempre foi uma coisa muito importante pra mim, principalmente quando eu era mais nova e eu não tinha muitos amigos, muito contato social. Então eu passava o dia lendo, eu devorava os livros assim muito rápido. E isso fez com que eu visse os livros como um local pra você procurar respostas para as coisas que estão acontecendo. Então, se eu tenho um problema, a resolução pro meu problema vai estar em algum livro. Eu tenho que adivinhar qual livro é. Porque aquele livro, ele vai virar uma chavinha na minha cabeça que de alguma maneira eu vou conseguir resolver o conflito que eu tenho. Não sei se isso faz sentido para outras pessoas, mas na minha cabeça faz muito sentido. E em partes eu ainda tenho muito esse pensamento de que se eu tenho um problema, eu só estou a um livro de distância da resolução desse problema. E a transição entre ser um jovem para ser um jovem adulto minimamente funcional é um processo com alguns conflitos. Não necessariamente com outras pessoas, mas principalmente conflitos dentro da sua cabeça, sabe? Coisas que você tem que organizar ali dentro. E em um desses momentos, eu me peguei pensando, puta merda, eu preciso muito de um livro para organizar isso que eu tô sentindo e para entender o que eu tenho que fazer com o que eu tô sentindo agora. E nisso, eu passei um dia inteiro no site da Amazon procurando o livro perfeito. Eu não gosto muito de comprar livro pela Amazon. Prefiro comprar ou em sebo ou em livraria. Só que eu gosto muito do algoritmo que eles têm pra recomendar livros parecidos com aquilo ali que eu tô vendo. Então eu sempre procuro livros pela Amazon. Nisso, eu esbarrei com um livro de capa azul. Que você sabe qual é esse livro, porque todo mundo que viveu cronicamente no TikTok durante a pandemia conhece o bendito livro da capa azul. É exatamente dele que eu tô falando. Só que a parada é que eu tinha um ranço desse livro, sabe? Porque justamente, eu não sei se ele foi lançado durante a pandemia, só que eu lembro que durante a pandemia eu via muito criador na internet fazendo vídeo sobre esse livro, principalmente, teve um nicho muito específico de criadores que surgiram com o movimento Seja Aquela Garota. Você tinha que estar no lado muito específico do TikTok pra conhecer esse acontecimento do TikTok. Mas ele aconteceu e era basicamente assim, sobre romantizar sua vida e ser literalmente ser aquela garota, sabe? Isso me deu uma distorção de realidade que, meu Jesus amado, eu lembro que assim que eu chegava na terapia, eu ficava, cara, o que eu tô fazendo de errado? Eu não consigo acordar às 4:30 da manhã pra fazer yoga, eu não consigo. E assim, isso me deixou lelé por muito tempo. Até eu entender que, assim, você
podia só filmar, você não precisava fazer aquilo. As pessoas que né, produziam esses conteúdos, elas podiam só gravar um vídeo de, 15 segundos fazendo yoga, dizer que aquilo era 4:30 da manhã, enfim, né? Mas até eu perceber isso, fez um estrago na minha cabecinha. E normalmente a galera que fazia esses conteúdos assim mostrava muito esse livro. Mostrava que tava lendo, falava sobre como ele mudou a vida. Então, assim, eu tinha um bloqueio com o livro, sem nem ter folheado ele, porque eu associava isso a esse movimento que me deixou meio lelé da cabeça. E aconteceu uma coisa muito maluca. Apesar de eu abominar aquele livro por muito tempo, eu, naquele momento em específico, eu senti uma vontade meio visceral de ler ele, sabe? Não sei explicar. Mas eu fiquei por 3 dias com essa vontade e eu sentia que eu não ia conseguir seguir minha vida se eu não lesse ele. Como se tivesse algum tesouro muito grande ali naquelas páginas que eu tinha que descobrir o que era. E beleza, numa sexta-feira, se eu não me engano, eu vi que horas eu tinha que sair do laboratório pra conseguir pegar o ônibus e chegar no sebo a tempo antes dele fechar e conseguir comprar o livro. Fiz isso, comprei o livro, paguei R$52 nele, fui pra casa e comecei a devorar ele. Sim, eu estou falando de As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Eu acho que parte do porquê eu senti uma necessidade tão grande de ler esse livro foi porque eu sentia que eu precisava ser uma pessoa um pouco mais estoica, sabe? E não que esse livro seja um livro sobre estoicismo, mas eu sinto que ele tem alguns elementos que batem um pouco com o estoicismo e que talvez pudesse ser um caminho de entrada, sabe? E no começo eu tava realmente gostando bastante. Eu tava devorando o livro, e se você for olhar o início do livro ali, os primeiros capítulos, eles são todos marcados com aqueles marcadores de página de livro, sabe? Tá tudo marcado. E ele tinha umas reflexões interessantes, algumas coisas que naquele momento realmente me ajudaram com as situações específicas que eu tava passando ali. Só que eu achei que foi começando a ficar um pouco previsível, sabe? Porque o formato dele, basicamente, é assim. Tem diferentes capítulos, os capítulos são sobre diferentes áreas da vida, ou diferentes acontecimentos, diferentes sentimentos, enfim. E aí, no início do capítulo, tem um texto introdutório relacionando aquele tema com algum acontecimento da vida do monge que escreveu. E aí, depois, tem vários versinhos, assim, que são pequenos conselhos daquele monge pra você naquele tema do capítulo. Basicamente isso. E tem alguns que são interessantes. Só que eu comecei a ficar um pouco enjoada, porque eu sentia que ele tava reciclando conselhos com palavras diferentes. E ele tava fazendo isso com muita frequência. E chegou num ponto que eu ficava com um pouco de preguiça de ler, sabe? Porque a leitura era um pouco tediosa. Porque eu sabia que eu ia ler 10 páginas da mesma coisa reciclada em palavras diferentes. Não é que seja um livro completamente ruim, sabe? Eu só acho que ele não é tão indicado pro tipo de leitura que eu tava fazendo. Acho que a proposta dele é outra. Talvez ele seja mais eficaz se você lê ele em pequenos pedaços, fazendo consultas conforme você precisa daqueles capítulos, sabe? Não uma leitura direta como eu tava fazendo. E ficou em um nível, assim, que eu não consegui terminar ele. Eu acho que faz o quê? Mais de um mês que eu comprei ele e comecei a ler. O que pode parecer pouco tempo. Só que eu tava em um ritmo de leitura que eu não demorava mais de 20 dias pra ler cada livro. E esse, em específico, eu ia ler em 10 dias. Porque como ele tem esses versinhos, ele é bem mais rápido de ler, sabe? Em um dia você consegue ler ele inteiro. E eu não consegui terminar até agora. E eu não tenho vontade de pegar ele pra terminar de ler, sabe? Por mais que eu queira ter ali a dopaminazinha do concluir mais um livro, eu não consigo, me dá tédio, me dá vontade de fazer qualquer outra coisa que não seja ler ele. Então eu deixei ele parado e comecei a ler outro livro, pra não acabar completamente com o meu hábito de ler antes de dormir. E chega a ser cômico, porque eu comprei esse livro achando que ele iria mudar completamente a minha vida e agora eu não consigo terminar ele por nada nesse mundo. Não vou dizer que é um livro ruim, horrível, que não vale a pena ser lido. Eu só acho que, né, como eu falei, eu li do jeito errado. E eu tenho que admitir que ele teve algum valor em certo ponto. Porque ele tem ali alguns highlightzinhos interessantes que eu sinto que me fizeram ver a situação que eu tava passando por uma perspectiva diferente. E eu fiquei, opa,
Talvez não seja tão ruim como está na minha cabeça. E, spoiler, realmente não era tão ruim como estava na minha cabeça. Enfim, amigos, eu estou saindo dessa ressaca literária com um livro de organização chamado Como Arrumar a Casa Quando a Vida Está Caótica. E por enquanto está sendo uma leitura bem agradável. Eu tô conseguindo voltar pro ritmo de ler todo dia antes de dormir, de um jeito levinho, calmo. Eu tô gostando. Por enquanto eu li até a página 70. Então pode ser que depois da página 70 o livro não fique tão bom. Então, se alguém for tacar hate desse livro nos comentários, eu vou entender. Porque eu ainda não, talvez não tenha chegado na parte que fica ruim. Mas por enquanto, tá sendo legal pra mim. Agora que o seminário júnior passou, eu sinto que eu tô conseguindo desacelerar um pouco, porque eu tava num ritmo muito insano nesses últimos tempos, muito por conta do cenário júnior, né? Eu tinha que terminar de escrever o projeto correndo e preparar a apresentação, enfim, e eu tinha que estar segura pra falar sobre tudo aquilo, e era muita coisa, então eu tava num ritmo bem insano, agora eu tô conseguindo dar uma desacelerada, e eu quero voltar a fazer coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer, sabe? Eu quero voltar a ler, voltar a pintar, fazer tudo isso. E eu espero que no meio disso eu consiga organizar melhor a minha rotina, conseguir voltar pra casa em um horário adequado, como todo ser humano, conseguir fazer coisas de noite. E, enfim, espero conversar mais com vocês. Confesso que eu gostei desse conceito de, sabe, só ficar jogada na cama conversando com vocês. Gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Beijo, meus amigos. Não garanto que nos vemos semana que vem, porque como vocês estão vendo, a vida está caótica. Mas quando eu voltar, vocês vão receber uma notificação. Beijo.